Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os processos de propagação de calor. Eu sou Josué Araújo e vamos dar início à nossa aula. Nesse conteúdo a gente vai aprender sobre os três principais processos de propagação de calor mais importantes e iremos também conceituar calor e viremos também como essa parte dos processos de propagação de calor está tão perto no nosso cotidiano, certo? Vamos conceituar calor. É a energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo, né? Trânsito esse provocado por uma diferença de temperatura. Com o calor, pessoal, é possível a gente cozinhar os alimentos, aquecer a água, secar as roupas, evaporar-se o suor. E é graças a ele também que diversos outros fenômenos indispensáveis à vida moderna ocorrem. Com o calor é possível levar os minérios de metais ao ponto de fusão, para que a partir daí a gente obtenha os metais reduzidos, que é onde a gente produz os nossos variados utensílios que a gente tem. Com o calor a gente prepara uma cerâmica, é possível preparar cerâmica, produzir papel, tecidos e vidros. E o calor também, ele é muito importante na queima de combustível em motores, que é a fonte primária utilizada para movimentar as máquinas térmicas, automóveis, navios, os aviões, os foguetes. E ele também está ligado a transformação da energia mecânica em uma energia que é muito importante para a nossa vida, que é a energia elétrica, que também é necessário calor, certo? E o calor, como vocês podem ver, ele está muito próximo da gente. Aí eu trouxe essa figura, né, que é exemplificando o que acontece com o calor, né? A gente vê aí um meio material, que é o fogo, e vê também uma mão segurando uma barra metálica. O que acontece aí? O calor ele se propaga da extremidade esquerda da barra em contato com o fogo, que é sempre que está em contato com o fogo, para a extremidade direita. Note que o calor ele sempre flui da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Sempre vai acontecer isso. O calor sempre vai fluir mais rapidamente da região de maior temperatura e não para a de menor temperatura. O calor ele é uma forma de energia que no Sistema Internacional de Medidas, sim, a gente tem um Sistema Internacional de Medidas. A sua unidade é o Joule. Mas por que Joule? Joule porque foi uma forma da comunidade científica homenagear um físico inglês chamado James Joule, que entre outros trabalhos ele demonstrou a equivalência, né? Aí a gente vai estudar sobre os processos de propagação de calor, porque para que aconteça a troca de calor, né, é necessário sempre que ele seja transferido de um objeto para outro e de uma região para outra. Então, existem três processos de propagação de calor, que são eles: a condução, que nos slides seguintes eu vou falar o que é, a convecção, vou explicar cada um, e a irradiação. Vamos começar com a condução. A condução é o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica ela passa de partícula para partícula de um meio, certo? E para que a condução aconteça, é necessário de um meio material. Esse fenômeno ele não acontece no vácuo. Para entender esse fato, devemos lembrar das partículas da barra que estão em contato com a fonte térmica, né? Que é o que acontece nessa figura bem aqui. A gente vê que as partículas da barra estão em contato com a fonte térmica, então essas recebem calor e aumentam seu estado de agitação. Essa lupazinha bem que representa as partículas agitadas. Assim, a partícula passa de partícula para partícula e a energia ela flui ao longo da barra
fundindo a cera e provocando o desprendimento dos pregos. Aí eu trouxe também a panela, o exemplo da panela, que é o que acontece quando uma cozinheira ela fica mexendo o conteúdo de uma panela com a colher metálica e após algum tempo a gente pode perceber que ela não consegue mais manter essa colher na mão. Alguém sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a colher ela já se encontra superaquecida, muito quente. Por isso que algumas cozinheiras costumam utilizar as colheres de madeira, certo? Agora vamos para outro processo que é o da convecção. A convecção ela é um processo de propagação de calor no qual a energia térmica ela muda de local acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Ela só acontece nos fluidos ou nos gases. Mas e aí, onde é que eu posso ver o processo da convecção? O processo da convecção é comum quando a gente está em um ambiente fechado, no cinema. Aí eu vou trazer para vocês a questão de onde a convecção está presente no nosso cotidiano. Está bem mais próximo do que a gente imagina. Quando a gente está em um ambiente fechado, pode ser um cinema, um teatro ou ainda a nossa sala de aula. A gente sente por algum tempo que ele está muito abafado, parece que o ar ele fica parado. O que pode ter ocorrido para que a gente sinta isso no início? Esse fato acontece porque as camadas de ar mais próximas das pessoas que estão no ambiente, elas são aquecidas por ela e se expandem, aumentando o seu volume, com consequente diminuição da sua densidade, onde o ar que é quente, o menos denso, sobe, produzindo a descida do ar mais frio de maior densidade, que se encontra na parte de cima. E após esse processo, depois de algum tempo, a gente percebe que toda o ar da sala ele ficará aquecido de maneira praticamente uniforme e não mais ocorrendo a convecção. Vem daí a sensação de ambiente fechado, né, abafado. E é importante ressaltar também que a convecção ela só acontece nos fluidos, gases, vapores e líquidos. Ela não acontece nem nos sólidos e nem no vácuo. Eu trouxe alguns exemplos do nosso dia a dia. Eu trouxe um exemplo da geladeira, que o processo da geladeira é por convecção, pessoal. Trouxe também a figura de uma partícula que vocês irão ver nos slides seguintes. Essa partícula que também só é por convecção. E vou explicar também o processo dos refrigeradores. O que acontece com nossos refrigeradores é que a refrigeração dos alimentos ela é feita por convecção no seu interior. O ar em contato com os alimentos é aquecido e então esse ar ele se expande, com consequente diminuição da densidade, sobe até o congelador, onde é resfriado e ele volta a descer. E aí acontece o processo de convecção. E para que isso aconteça, é necessário que o congelador esteja na parte superior e as prateleiras sejam grades vazadas. Vocês já perceberam que todas as prateleiras das geladeiras conveccionais são com prateleiras vazadas. Mas, professora, já tem geladeira com congelador embaixo. Como é que acontece nesse processo? Bom, nesses refrigeradores eles funcionam como um sistema frost-free, livre de gelo. A placa fria ela fica na parte interna do aparelho, mas entre as paredes, não fica na parte interna, mas entre as paredes internas e externa traseira. É um conjunto de ventiladores que provoca a circulação do ar, retirando o ar quente e injetando o ar frio, resfriando a parte interna onde ficam os alimentos, certo? Então as prateleiras são inteiriças de vidro ou de plástico, fazendo com que esse compartimento ele receba ar gelado através de aberturas existentes na parte do fundo. E a circulação de ar quente por convecção ocorre nas prateleiras da porta, que são vazadas. Então, o ar quente ele é retirado. Aí nós temos o último processo de propagação de calor, que é a irradiação. A irradiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, parte da energia dessas ondas se transforma em energia térmica. É comum a gente ter a irradiação quando a gente vai à praia, a gente se bronzeia, né? Nos bronzeamos na praia, a gente fica exposto a radiações solares. E a maior parte dessa energia que recebemos do Sol através de ondas eletromagnéticas, que ao atingir o nosso corpo, são absorvidas e transformadas em grande parte em energia térmica.
certo? Rigorosamente, a irradiação ela não é um processo de transmissão de calor. Bom, pessoal, eu trouxe esse exemplo a vocês aqui Esse exemplo a gente pode ter visto agora na pandemia, foi um bem comum mesmo. No supermercado a gente via bastante essa situação, que era uma pessoa que media a nossa temperatura, né? Isso é um termômetro, certo? Um termômetro que se utiliza de ondas eletromagnéticas para medir a temperatura. O que acontece aí com esse termômetro? O que acontece é que a radiação térmica ela pode ser chamada de radiação, né? E o calor ele pode se propagar por meio de ondas eletromagnéticas na região do infravermelho. Como as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para se propagar, essa radiação ela pode acontecer no vácuo. É o que a gente está vendo aí, é o que acontece com exemplos de radiação térmica, como o calor enviado do Sol, e essa leitura aí de temperatura feita por termômetros infravermelho. Aí no próximo exemplo eu trouxe a vida na Terra. Eu trouxe para vocês como é o processo de radiação. A gente sabe que a vida na Terra ela pode se desenvolver graças à energia emitida pelo Sol. Essa estrela aqui é uma fonte limitada de energia, né? Como é que acontece o processo? A forma de retenção do calor na atmosfera é semelhante à estufa de paredes e teto de vidro, permite que a energia radiante penetre, mas dificulta a dissipação emitidas pelas superfícies aquecidas da Terra. E o fato dessas ondas eletromagnéticas, como eu já falei anteriormente, não precisarem de um meio para se propagar, se propagam no vácuo, parte dessa energia térmica que sai do Sol chega até a Terra, a superfície da Terra. E apenas por esse meio de radiação é que podemos entender como é que a energia térmica é levada de uma região para outra, havendo vácuo entre elas. E a gente tem outros exemplos, temos o exemplo da garrafa térmica, que a gente sabe que a finalidade da garrafa térmica é manter a temperatura constante por um intervalo de tempo, seja qual for o conteúdo uma temperatura boa. E eu espero que todos tenham entendido e eu estarei aqui para qualquer dúvida.